Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido você que trouxe a sua Bíblia a abri-la no livro de Êxodo. XVIII. E 25. Bem? Êxodo, capítulo 18, 25. Diz assim: E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. 26. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Um negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Amém? Você pode se assentar. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Quando ela chamou eu antes de cantar o louvor, falei, nossa, mas passou tão rapidinho. Mas daí cantei o louvor, passou rapidinho, igual. Resumindo, aquela dorzinha na barriga, né? Aquela fraqueza nas pernas, faz parte de estar aqui na frente falando, né? Mas é assim, irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, tá? A respeito do conselho de Jetro para Moisés, tá? Eu escrevi aqui também na Nova Versão Internacional, e eu gostaria de ler para vocês esses mesmos versículos, agora que vocês já estão acomodados. Escolheu homens capazes de todo Israel, e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Moisés, eu acredito que todo mundo aqui sabe já quem que é o Moisés, né? Diz o ditado, né, que foi aquele homem que levou 40 anos para ser alguma coisa, para se achar alguém, ficou 40 anos no deserto se achando ninguém, e mais 40 anos vendo o que Deus faz com um ninguém. Então, esse é o Moisés, o libertador do povo de Deus ali do Egito. Mas e o Jetro? Quem é o Jetro que deu o conselho para o Moisés? Anotei aqui algumas curiosidades a respeito do Jetro, tá? E vamos lá nessa introdução aqui, que é só umas 4 folhas de introdução, depois já entra na mensagem. Jetro era o pai de Zípora, esposa de Moisés, pai de 7 filhas, né? Midianita. Os midianitas eram da descendência de Abraão com Quetura. Depois que Sara faleceu, né, o Abraão casou de novo com a Quetura lá, e entre os descendentes estão os midianitas. Sendo Jetro midianita, era descendente de Abraão por Quetura. Jetro acolheu Moisés. Eu anotei aqui algumas partes lá que você vai poder ler ali em Êxodo, né? Mas assim, ó, as filhas de Jetro vinham tirar água do poço. Então vieram pastores e as lançaram dali, porque elas eram meninas, tipo, tomaram a vez delas. Como o Moisés, quando fugiu lá do Egito, porque ele matou o egípcio e foi descoberto, né? Ele foi e ficou perto dessa fonte de água, onde os pastores vinham dar água, né, para as ovelhas. Aí o que aconteceu? O Moisés, vendo aquela cena, daqueles homens se aproveitando, vamos dizer assim, né? De elas serem meninas, moças, né, se aproveitando da fraqueza delas, tentaram tirar elas. E o Moisés veio lá e ele defendeu elas e deu água para o rebanho. Então elas chegaram em casa mais cedo. E o pai até estranhou, por que vocês chegaram tão cedo? Aí elas contaram para o Jetro, que era o pai delas, olha, é o seguinte, tem um moço lá, um moço de 40 anos para mais, e ele defendeu nós e deu água para o gado. Falou, não, mas cadê o moço? Chama ele para comer pão, né? Você vê, né? Fraca da defendida. Chamou para comer pão,
Tá? Êxodo 2:21 diz assim: e Moisés consentiu em morar com aquele homem. Moisés já arrumou uma casa. E mais, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. E o Moisés ainda teve mais 2 filhos. Vamos lá. Êxodo 4:18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E o que o Jetro falou para ele? Vai em paz. Achei interessante isso aqui, trazer essa pequena introdução, porque é o seguinte, né? O sogro do Jacó fez o que com ele? Não vai não, fica aqui. E tentou segurar de todo jeito, e foi aquela luta para o Jacó ir embora. Mas o Moisés não, o Moisés estava de acordo com o seu sogro. Êxodo 3:1 aqui, para você ver como é que ele estava de acordo. E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. Quer dizer, ele trabalhava para o seu sogro. Isso antes do Senhor chamar ele ali, né? Que foi por isso que ele foi conversar com o seu sogro liberou ele. Beleza? Quanto tempo? Mais ou menos 40 anos ele ficou ali. Atos 7:29 e 30. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Tá? Isso aqui foi quando o Senhor chamou o Moisés, que está lá em Atos, no capítulo 7, versículo 29 e 30. Então aqui em Êxodo 18:5 diz que o Jetro veio a Moisés. O que aconteceu? Jetro veio, traz a esposa do Moisés, traz os filhos do Moisés, que provavelmente quando veio as pragas lá no Egito, quando estavam naquela luta, né, para o faraó libertar o povo, Moisés provavelmente falou para Zípora: você vai lá na casa do seu pai agora e fica lá um tempo até acalmar aqui, até baixar a poeira. Ele deu uma defendida, né, na sua família, quis, vamos dizer assim, proteger. Não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas eu posso fazer as minhas deduções também. Não vou criar aqui uma teologia de defender a família do Moisés, mas eu acredito que foi isso que aconteceu. Então aqui o Jetro vem ao encontro de Moisés, depois do povo já ter saído lá do Egito. E daí conta ali no livro de Êxodo que Moisés contou a Jetro todos os acontecimentos referentes a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Êxodo 18:8, se você quiser ler em casa. No outro dia, né, quer dizer, o Jetro chegou, foi bem recebido, ficou sabendo das novidades. No outro dia o Jetro foi dar uma olhada como é que estava o andamento das coisas ali. Moisés sentado e o povo em pé o dia todo. Aí o Jetro chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você não vai aguentar se for dessa maneira. É muito serviço, é muita gente. Você ainda fica sentado, mas está suado. E o povo, pior ainda, porque está de pé. O povo não está conseguindo, vamos dizer assim, uma frequência, não está conseguindo resolver isso de uma maneira rápida. Por quê? Porque vinha todo o povo ali para o Moisés julgar. Então, cada causa que tinha, chegava para o Moisés: Moisés, está acontecendo isso e isso. Imagina a fila. Você imagina nós, na sociedade hoje, né, nossa cidade aí, acho que 300 e pouquinhos mil habitantes agora, o último censo, né? O que acontece? Imagina se tivesse só um juiz para escutar todas as nossas queixas, todas as nossas causas. E ali, aquele povo era muito mais do que 300 mil pessoas. Né? Tipo assim, contados para a guerra, 603.500 homens, dos 20 aos 50 anos, mas tinha dos 20 para menos e dos 50 para mais. Se a gente for fazer uma conta por baixo, assim, ó, que cada homem que contava para a guerra tivesse só uma esposa, né, e um filho. Só uma esposa? Não, uma esposa e só um filho. Agora ficou melhor, né? Tá? São 3 pessoas por família. De 603 mil homens, vai para 1.800.000, né? Obrigado, produção. Mas é o seguinte, vai que eles tinham 5 na cada família. Vai para 3 milhões de pessoas. É muita gente. Então, assim, o Jetro veio e falou assim para o Moisés: seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões.
Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Tua responsabilidade, você vai falar para o povo a maneira como Deus gostaria, ou como Deus quer que eles se portem. Essa é a tua parte. Mas, olha que legal, escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Que em outra tradução diz assim, homens de verdade. Estabelece chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões mais difíceis. As mais simples, eles resolvem por lá mesmo. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Olha que legal. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Esse foi o conselho do sogro do Moisés para ninguém mais, ninguém menos que o Moisés. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Tá, Fernando, por que você fez toda essa introdução até aqui? Porque agora eu vou dar um título para a mensagem. Agora nós vamos entrar na mensagem propriamente dita. Isso aqui era só para vocês terem uma ideia assim da onde que saiu aquele texto. Procura homens de verdade, né? Então o título da mensagem é esse: procura homens de verdade. Essa palavra veio ao meu coração, trouxe a mensagem alguns dias atrás, a respeito de a gente ter no nosso interior rios de água viva a fluir, que não é para todo mundo, que não é de qualquer maneira, né? Mas que é possível, se nós crermos no Senhor Jesus, como dizem as Escrituras, do nosso interior correrem rios, fluírem rios de água viva. E a pergunta, né, que eu fiz aquele dia foi: o que está fluindo de dentro de você? O que você está comunicando para mim? Essa palavra bem assim, ó, procura homens de verdade. Sabe, para a gente que é piá, para a gente que é homem, não sei para vocês, pesado, mas para mim pelo menos, então, vamos dizer assim, uma coisa muito terrível é quando alguém chega para você, que você cometeu alguma falha, ou aconteceu algum problema, e a pessoa chega para você e fala assim: olha, isso não é papel de homem, isso é coisa de menino, para não falar moleque, se o cara estiver muito brabo, né? Então assim, quando você fez um negócio, quando você não honrou com a tua palavra, quando você teve uma atitude que não condiz com uma atitude de homem, e a pessoa fala isso para você, é muito, vamos dizer assim, frustrante, mas é muito humilhante você ouvir que você não é homem, ou que você não fez um papel de homem. Não que tenha ferida por causa disso, mas acho que é um código entre a piazada aí, que isso aí assim, uma ofensa muito grande. E a primeira coisa que me veio na mente, a primeira lembrança que me vem na mente a respeito de homens de verdade, foi a escolha dos diáconos, na igreja lá, no começo, nos primórdios, Atos 6, do 1 ao 6. Aí eu aqui, assim, deixei em evidência o versículo número 3. Por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos 7 homens de quem haja um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens de verdade. Tá? E aqui, irmãos, assim, quero trazer hoje para você homens e mulheres, tá? Porque é possível ser uma mulher de verdade também. E encarregá-lo-emos desse importante trabalho. Beleza? Beleza. Aí, o que mais que eu me lembrei, irmãos? Me lembrei lá das atribuições do
presbítero, né, do bispo, enfim. Lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, que diz assim, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, Fernando, o que é episcopado? A função de bispo, beleza? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Alguém quer ser bispo? Alguém quer ser pastor? Alguém quer ser um presbítero? Alguém quer ser um diácono? Legal, mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Não é chegando e ir se apossando. Existem alguns critérios que precisam ser preenchidos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, que não tenha do que ser repreendido, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Aqui eu quero fazer um parêntese: apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não briguento, né? Não avarento. Tá? Aqui no não cobiçoso de torpe ganância, eu acho que dá para a gente colocar também como assim, ó, inimigo de ganhos desonestos. Mas, tá? O versículo 4 foi o que mais me chamou a atenção. E depois vou abrir um parêntese aqui, que não é tão parêntese, porque eu vou falar bastantinho, é a primeira parte da mensagem, depois de toda essa primeira parte. Que eu vou falar a respeito da família. Diz assim, ó: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 6, não neófito, que quer dizer novo na fé, para que não ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Vamos lá. Primeiro lugar, tá? Onde nós somos chamados a exercer a nossa capacidade. Procura homens capazes, homens de verdade, mulheres capazes, mulheres de verdade. Primeiro lugar, onde nós somos chamados para exercer a nossa capacidade total. Fernando, mas eu nem quero ser bispo. Beleza. Não precisa ser bispo. Primeiro lugar, né, que você é chamado para executar isso aqui: na sua casa, na sua família. Que governe bem a sua própria casa. Onde tudo começa? Lá na tua casa, com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com os teus filhos, com as tuas filhas. E aqui, quero chamar a atenção para a nossa vida enquanto maridos, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, mas eu não vou ficar aqui repassando aquele sermão do casamento. Quero dizer para você que a família é o lugar onde o Senhor vai te treinar, tá? E primeiro eu quero começar com os maridos, né? Efésios 5 e 25. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, abriu mão da sua vida por ela. Então, é assim, irmãos. Não vim aqui ensinar você como fazer lá na tua casa. Se precisar depois você me pergunta, eu explico para você como é que eu faço lá na minha. Acredito assim que tenho uma estradinha para poder repartir com você aquilo que o Senhor deu para mim. Mas é assim, ó, às vezes a sua casa é apenas o local onde você vem tomar banho e dormir. Você é um estranho, muitas vezes, dentro do teu próprio lar. Está alheio a tudo. Se não servir para você, eu só estou dando um panorama aqui do que tem acontecido hoje, aí fora, vamos dizer assim. Acredito que os irmãos que nós temos mais contato aqui, a vida é bem diferente. Mas é assim, ó.
não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa e nem faz questão de saber. Não tem aquela visão, não tem aquela perspicácia para dar uma olhada que aquele menino faz 3 dias que está enfurnado dentro daquele quarto, que a mulher está querendo alguma coisa, que está precisando de alguma coisa. Sabe? Não vê e não se importa em procurar saber. Acha, assim, que a melhor coisa é passar o maior tempo possível fora de casa. Fica procurando lugar para ir, sabe? E aqui não estou para julgar ninguém, só estou para compartilhar. Minha esposa está ali, 21 anos de casado, esse ano, graças a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Casei com 18 anos, não tinha entendimento de nada. Mas é assim, o Senhor vai trabalhando. Mas eu lembro, quando chegava a hora de ir para casa, eu ficava com medo. Sabe, eu ficava preocupado. Falava, vou chegar em casa, pai, como é que vai estar minha esposa? Será que ela vai estar de bom humor? Será que ela vai estar de bom humor? Não era um lugar agradável, assim, se tivesse algum lugar que tivesse que passar antes, fazia questão, não tem que passar no mercado, não tem que ir buscar alguma coisa em algum lugar, não tem que comprar alguma coisa, não tem que entregar alguma coisa, para quê? Para ficar fora de casa, sabe, para não chegar. Só que não é isso que está falando. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, está falando a respeito de vida. O meu papel enquanto esposo é entregar a minha vida pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, é entregar a minha vida. Ontem à noite nós estávamos ali no mercado, E daí chegamos com as compras, e eu abri o bagageiro, guardei as coisas, e daí a Gabriela queria pegar alguma coisa que estava dentro da sacola, para ela vir tomando, ou para ela vir comendo. A Gabriela é minha filha, para quem não sabe, 20 anos já, meu Deus. Aí é o seguinte, e eu estou ali, não, pai, espera aí que eu vou pegar e tal. Fiquei esperando, pacientemente. E na minha cabeça estava pensando assim, você vê, se não é um pai, esperar aqui, se é outro já fecha a porta, quem vai pegar nada, a hora que chegar em casa você pega. Não vai fazer diferença. Não, é a minha filha. É só um exemplo simples. Mas daí o que acontece? Eu estava pensando nisso. Entregou a sua vida por ela. É a minha função, é o meu papel principal. Aí fora, beleza, eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás de sustento, tenho que me virar, enfim, está tudo certo, tenho que participar na igreja, está tudo bem, mas a minha primeira igreja é a minha casa. É lá dentro de casa. É onde as máscaras caem, é onde eu posso ser quem eu sou de verdade, é lá dentro da minha casa. Serve para mim e serve para você. Se você não está conseguindo viver isso, tem alguma coisa de errado. Mas o Senhor ainda te dá tempo de mudar essa história. Ainda te dá tempo de fazer isso diferente. Aí o que aconteceu? Quando eu saí da parte de trás do carro, que ela achou que ela queria, eu fechei pacientemente e sentei no banco do motorista ali para vir para casa. Aí a Solana olhou para mim assim, não, pai é pai mesmo, Entende? Tipo assim, só veio para dar aquela acertada naquilo que eu já estava pensando. E eu pensei assim, mas é o seguinte, cara, se eu sou o pai da minha filha, se eu sou o marido da minha esposa, se eu sou o responsável pela minha casa, qual que é o meu papel? Não é esperar? Não é facilitar as coisas para elas? Aí é o seguinte, não vê a hora de sair de perto, beleza, fica longe. Acha que os filhos vão se criar sozinhos. Não, ele já é grandinho. Ele já entende, ele já se vira. Se vira. Só que é o seguinte, você veio primeiro. Você tem o entendimento. Você tem a visão que o teu filho não tem. Talvez com 10, talvez com 15, talvez com 20 anos. Talvez ele não vai entender da maneira como você entende. Por quê? Você veio primeiro. E é a tua obrigação, por assim dizer, repartir o teu conhecimento com o teu filho. Mas o meu pai para mim nunca falou nada. Olha o jeito que você está aí. Meu pai nunca me deu um abraço. Não, meu pai, graças a Deus, eu consegui abraçar bastante. Mas assim, meu pai nunca me deu um abraço. Então seja você que vai mudar essa história nas gerações. Sabe? Na verdade, irmãos, assim, eu costumo conversar bastante com o Marcelo, às vezes com o Rodrigo, com o Luciano. Se um homem soubesse a autoridade que está investida sobre a vida dele, enquanto pai de família, o poder que está sobre a vida dele, ele se comportaria melhor.
mas ele não tem noção. Ele não tem noção. Esses dias atrás, cheguei num determinado local, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu converso, pai de 2 filhos. Estava conversando com um conhecido dele, não é o Marcelo. Estava conversando com um conhecido dele. E eu estranhei. Sabe por quê? Porque quando eu estou lá conversando, as nossas conversas são as conversas sadias. Que se a minha esposa chegar lá, enquanto nós estiver conversando, ela pode participar dessa conversa. Se a minha filha chegar lá e nós estiver conversando, a minha filha também pode participar dessa conversa. Não é uma conversa suja, não é uma conversa maliciosa, é uma conversa sadia, produtiva. Sabe? Pai de 2 filhos, numa conversa, irmãos, que eu fiquei com vergonha. Tem coisa nessa vida. Vou fazer ainda 40 anos, né? Tem uma carinha demais, eu sei, se você quiser ver o documento depois, está tudo bem. Mas é assim, eu como homem, eu fiquei com vergonha. Mas você sabe o que é isso? Aquele pai, ele não tem noção da autoridade que está sobre a vida dele. O Senhor nos deu essa autoridade de ser o cabeça no lar. Não é só para ficar batendo boca, não é só para ficar discutindo, que não deveria ser assim, mas é para instruir o menino. Mas eu trabalho, eu trago dinheiro. Que bom que você faz isso. Não pare de fazer isso. Traga dinheiro. A tua família precisa de dinheiro também, mas precisa de você presente. Ontem ainda nós usamos um termo aí, que são filhos órfãos de pais vivos. Preste atenção. O teu maior legado, a tua maior responsabilidade, o maior prazer que você vai ter na vida, a maior realização, não vai ser o quanto de dinheiro que você guardou, não vai ser a casa onde você morou, mas vai ser essa geração que está saindo aí da tua casa. É o teu filho, é a tua filha, é o cristão do dia de amanhã. Você quer criar ele no mundo? Você quer criar ele com as portas abertas para as coisas do mundo, para essa sujeira, essa depravação? Faça da maneira como você achar melhor. Você é um homem, sobre você há uma autoridade. Essas crianças, essa esposa, é de tua responsabilidade. Não é do vizinho, não é de ninguém. Tem um vizinho meu que mora na frente de casa, estudou com meu pai, gente fina. Volta e meia ele está lá cortando a grama. Aí a Solana fala assim para mim, você não vai cortar a grama? Eu falei, que cortar a grama? Quer que eu chame o Moraes? Moraes é o meu vizinho. Não, deixa que eu corto. Deixa que eu corto. Aqui quem manda, sou eu. Vou cortar essa grama. Não precisa ficar lembrando cada 6 meses. Daqui a pouco eu faço. Brincadeira. Cada 3 meses dá para cortar, que senão o mato entra dentro de casa. Sabe? Então assim, anotei aqui, ensina a criança no caminho em que deve andar. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese. Não é trazer o teu filho na igreja. Trazer o teu filho na igreja também. Ensinar é mais do que empurrar para algum lugar. É mais do que levar para a escola. Mas eu levei para a escola. Mas eu levei na igreja. Mas a professora da escolinha dominical. Não. Ensinar leva tempo. É preciso se dedicar. É preciso abrir mão da sua vida. Vou te dar um exemplo rapidinho, né? Vamos para frente. Gabriela fez a carteira de habilitação com 18 para 19 anos. Veio a pandemia, nós ficamos com os carros maiores. Por fim, ela pegou a carteira de habilitação, mas não treinou. Ela não aprendeu a dirigir de fato. Ela passou no exame, fez, está tudo certinho, ela tem carteira de habilitação. Aí agora eu comprei um carrinho menor, que é mais fácil de eu ensinar para ela. Filha, vem aqui, senta aqui, Agora você vai andar com o pai e o pai vai ensinar para você como é que faz. Que você não vai ser dessas mulheres que não sabem dirigir. Você vai ser das que sabem dirigir, sem preconceito nenhum, tá? Porque tem muito homem que também não sabe dirigir, gente. Esse trânsito nessa cidade que é só o sangue do cordeiro, né? Cada absurdo que a gente vê. Mas assim, o que eu quero dizer para você? Eu sento com ela lá, filha, regula o banco. Filha, regula a altura do banco, regula os retrovisores. Agora você vai achar o ponto da embreagem. Agora você vai engatar uma primeira. Agora você vai soltar devagarinho. Opa, um pouco chacoalha mesmo. Espera aí. Vamos de novo. Apagou, filha? É só ligar de novo.
Ah, pai, mas eu não estou enxergando. Vai mais um pouquinho para frente. Entende? É gastar tempo. Você precisa gastar tempo com a tua família. Você precisa gastar tempo com os teus filhos. É você que tem essa função. Ah, Fernando, mas eu não sei. Ore ao Senhor e peça a Ele sabedoria. Se precisar, conversa com a gente. Nós já temos uma escolinha. Nós já viemos caminhando, errando, sofrendo e apanhando. Você não precisa passar por isso. Nós podemos repartir com você. Não sabemos tudo, mas o que a gente sabe, a gente pode compartilhar. Agora das mulheres, para não ficar só nas minhas palavras. A mulher sábia edifica a sua casa. A sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as próprias mãos. Sabe o que acontece, irmãos? É assim, ó. Existem mulheres, não são todas. Das irmãs aqui da igreja, algumas são brabas, mas é pouco braba, que já estão melhor. Né? Mas existem mulheres que têm uma frustração constante. Há uma falta, como se fosse assim um sistema bancário, tem um catatal assim, ó, de fatura, de boleto para cobrar. E aquilo que o Senhor pode trazer de cura e de libertação, vem cobrar do marido, que por muitas vezes não tem entendimento suficiente para levar a esposa até a Deus, para que ela possa ter um coração sarado. Você, Moisés, leva diante de Deus a situação do povo e ensina o povo. Você, marido, ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos. Você, esposa, às vezes não tem o que? Uma palavra de conforto, não tem uma palavra de ânimo, sabe? Tudo é na ponta da botina, porque você ganha pouco, porque nós temos que comprar isso, porque nós temos que comprar aquilo, porque essa casa está pequena, porque nós precisamos disso, porque nós precisamos daquilo. Até entendo o cara não querer ir para casa. Sabe, irmãos, tem gente que procura coisa para fazer todo dia. Se você marcar um culto de meia-noite às 3 da manhã, ele vem, só para não ficar em casa com a mulher. Ah, mas não, é só para não ficar em casa, porque é muita sarneação. Até dou razão. Mas é o seguinte, o que acontece? A mulher sábia edifica a sua casa. Se você não está usando a sabedoria, pede para o Senhor. Aquele que pede sabedoria para o Senhor, Deus dá. Deus dá. Tudo em forma de cobrança. Olha só o que eu anotei aqui para repartir com vocês. Não tem e não entende submissão. Nossa, Fernando, agora pegou porque eu não vou obedecer ninguém, porque não sei o quê. Eu sou um espírito livre. Sabe, esses dias eu estava tendo um entendimento da palavra, e eu casei muito cedo. Muito cedo não, casei no tempo certo, graças a Deus. Mas é assim, eu tinha 18 anos. Então, desde 18 anos que eu não obedeço mais ninguém. Não sei a Solana. Mas é assim, ó. Desde 18 anos que eu me mando. Você está entendendo? Eu não tenho que dar satisfação. Se eu estou de acordo com ela, está tudo certo. E daí nós vamos para frente. Sabe o que acontece, irmãos? Eu desaprendi a obedecer. E eu vou falar mais para frente um pouquinho aqui, se Deus quiser e der tempo, que é o seguinte: obedecer faz parte do processo para você chegar nesse lugar de ser um homem de verdade, de ser uma mulher de verdade. Então, irmã, se você é um espírito livre, comece a orar para o Senhor fazer com que você entenda submissão, para que você não seja capacho de ninguém, mas que você possa ser segundo o coração de Deus e entender submissão. Submissão, irmão, não é andar de acordo, tá? Porque tem mulher que é assim, não, eu sou submissa ao meu marido, desde que a ideia dele esteja de acordo com a minha. Então, submissão, só para ficar aqui no ar assim, não é estar de acordo. Submissão é se sujeitar a uma opinião, mesmo que seja contrária à tua. Tá? Não estou dizendo aqui, irmãos, que você não vai falar nada, que você não vai participar, enfim, lá na tua casa você resolve, você, teu marido e Deus. Com certeza você orando, Deus vai dar entendimento para você, vai dar entendimento para o teu marido, e vocês vão entrar pelo caminho dele, e pela direção que ele tem. Não respeita a autoridade, trata um marido como um qualquer. Coloquei aqui também manipulador. Manipula as situações.
As mulheres, elas têm, assim, uma facilidade muito grande, porque a gente, assim, que é homem, talvez você não percebe, mas a gente é muito facilmente manipulado. Você acha que você é o espertão, que você é o grandão, que eu sei que manda. Então, eu já vi uma expressão assim, que o homem é o cabeça do lar, né? Mas a mulher é o pescoço, né? Que vira a cabeça para qualquer lado. Então, tem o cabeça, mas o pescoço está ali. Então, isso, irmãos, que é importante, sabe? Vou dar só um pedacinho aqui, assim, ó. Teu marido aí fora, todo mundo respeita, todo mundo trata bem. Chega dentro de casa, você que é responsável por edificar a tua casa, edificar o teu lar, edificar o teu marido, edificar os teus filhos, você é a primeira que os trata. Você é a primeira que olha para coitado, né? Você, entendeu? Não valoriza, só deprecia. O Marcelo já falou algumas vezes a respeito disso. Olha para o teu marido e deprecia. Olha para o teu marido e deprecia. Mas você não sabe fazer negócio. Mas você não entende nada. Mas tinha que ser você mesmo. Mas você é um tapado. Você isso, você aquilo. E sabe? O que acontece, irmão? Aquilo vai entrando no coração do teu marido. O coração do teu marido é uma terra fértil. Dependendo da semente que você ali, aquilo vai plantar, aquilo vai colher, aquilo vai crescer, né? Vai germinar dentro do coração dele. Depois anda as mulheres aí, tem que fazer tudo. O cara não troca uma lâmpada, o cara não pinta um rodapé, o cara não troca uma torneira. Cada vez que vai fazer uma reclamação, uma encheção de saco, sabe? Anula a autoridade do marido, está na tua mão. Se o teu marido é um banana, 90% de chance dele ser assim. Desculpe a sinceridade, a culpa é tua. Começa a incentivar o teu marido, começa a olhar ele com outros olhos, começa nem que seja profetizar na vida desse homem, sabe, irmão, usa a tua fé, profetiza, esse homem é um homem inteligente, ele é bom de fazer negócio, sabe, o Senhor está com ele, o Senhor dá entendimento para ele, não deixa ele tropicar com os pés dele, né, em pedra, levanta o homem, sabe, eu conheço gente que passou uma vida sem respeitar o marido, uma vida miserável, sabe, uma vida que não prospera, uma vida que não vai para frente. Às vezes você luta, administra bem o teu dinheiro, procura não gastar à toa, não jogar dinheiro fora, o negócio não vai, você não consegue fazer as coisas, não estou dizendo que é só isso. Sabe o que acontece? O reino na tua casa é dividido, você quer uma coisa, o teu marido quer outra. Quer um exemplo? O cara quer comprar uma televisão nova para pôr na sala, a mulher quer fazer a cozinha nova, desculpa esse exemplo, meio machista, mas vamos dizer que seja isso. Você passa 20 anos, você vai lá, nem comprar a televisão, nem arrumar a sala, nem arrumar a cozinha. É só um exemplo. Sabe por quê? Porque o reino dividido não prospera. E se tem um lugar que você tem que ser um reino unido, é dentro da tua casa, com a tua esposa. O teu pai é teu pai, porque você nasceu lá na casa dele. A tua mãe é tua mãe, porque você nasceu lá na casa dela. A tua esposa te escolheu. O teu marido te escolheu. Abriu mão de viver com outro, porque você não foi a única opção. Tanto para o marido quanto para a esposa. Você não foi a única opção, tinha mais gente. Eu sempre falo isso nos casamentos. Quando está novinha, quando está bonitinha, quando está musculosinho, quando tem cabelo, qualquer um passa, irmão. Está lá na vitrine, coisa mais linda. O pai e a mãe dá uma forcinha aqui, ajuda, compra uma roupinha bonita, manda ajeitar o cabelo, né? Vai no dentista. É verdade. Olha, aquelas meninas parecem umas bonecas. Olha os piás todo formoso, né? Para dizer assim, tudo ajeitado, né? Porque não tem homem bonito. Mas vamos lá. Qualquer um leva. Daí o que você fez? Falou, não, agora deixa para mim que eu cuido. Aí porque passou 20 anos, aí porque passou 15 anos, porque ele tem uma barriguinha, porque ele está sem aquele cabelo, né? Porque talvez ela não tem tempo de se ajeitar. Aí você passa olhando as outras na rua. Aí você passa valorizando aquele da televisão. Para com isso. A responsabilidade de cuidar é tua. Esses dias eu vi o cara falando na televisão, lá ou na internet, não sei. Que mulher bonita, galo de briga. E que mais que era? Era 3 coisas. Mulher bonita, galo de rinha e carro grande, alguma coisa assim. Não ficou para mendigo. Para quem tem medo de investir, invista no seu marido. Invista na sua esposa. Dá para colocar um aparelho? Coloca. Dá para mandar alisar o cabelo? Manda. Dá para mandar enrolar o cabelo? Manda enrolar.
Dá para comprar uma roupinha bonita? Compra. Não dá, não compra. Não precisa sair fazendo o que eu estou falando. Mas mostra aquilo que você é. Sabe, uma vez comprei um carro. Falei para a Solana, esse carro aqui é teu. Não, mas não precisa. Precisa. Porque eles vão ver eles vão ver você dentro desse carro. E vão falar assim, nossa, essa menina casou bem. É propaganda para mim. A minha mulher bonita, a minha mulher bem ajeitada, a minha mulher arrumada. Sabe, uma pessoa de presença. Sabe, esses dias aconteceu assim, ó. Olha eu abrindo de novo aqui, minha vida já está ficando semi-privada, né? Semi-privada, é só uma parte que é privada, o resto eu conto tudo. Aconteceu assim, eu acordo muito cedo, irmãos, eu acordo em torno de 4h30, 4h15, porque eu assentei no meu coração, tenho um compromisso com Deus. Dobrar o meu joelho e orar todo dia, e não aquelas orações de Cerca Lourenço, orar uma oração com propósito. Senhor, existe um trabalho para ser feito, eu quero fazer, eu estou aqui. Eu tiro um tempo para mim ler a minha Bíblia. Eu tiro um tempo para estudar a minha Bíblia. Não porque eu sou melhor, mas é porque eu já tive esse entendimento. Gruda em mim e eu divido com você. Conversa comigo, eu divido com você. Tem um lugar para você. Tem um lugar para você. Ah, nós já vamos chegar lá. Aí o que aconteceu, irmãos? Deu 4h da tarde, aquele dia era uma terça-feira, eu não estava de jejum. Porque eu jejuo também. Ah, e não estou contando isso para se amostrar, que esses dias eu passei mal, achei que ia morrer sozinho em casa. Né? Já liguei para o Marcelo, falei, irmão, repreende aí, o sangue de Jesus tem poder. E já levantei. Minha mãe chegou em casa e falou assim, nunca vi um preto branco, você está branco. Aqueles dias que você estava passando mal da crise de ansiedade, você achava que estava passando mal, mas você estava bem. Hoje você está mal. Olha que legal, né? Hoje você está mal. Mas o que aconteceu, irmãos? Deu 4h pouco da tarde, me deu uma canseira, porque já deu 12 horas que eu estou no ar. Você está entendendo? Quando você acorda 8 horas, já faz 3h30 que eu estou rodando. Né? Então me deu uma canseira assim, ó, e eu fui até onde eu aguentei. Daqui a pouco falei, quer saber? Eu vou tirar uma paia de uns 10 minutinhos aqui, ó. Vou desligar a luz, vou ligar o ar, tá? E vou esticar aqui as caninhas e vou dar uma dormida. Beleza, liguei o ar-condicionado. Assim, ó, rapidinho, eu deito e durmo. E também acordo e estou bom, né? Mas daí aquele dia que eu estava muito cansado, né? Aí eu me acordei com a Gabriela me ligando, pai, vem me buscar no cursinho. Aí eu levantei rapidão. Você já levantou rapidão, com as pernas ficam para trás e você vai sozinho, parece? Naquele susto, né? Por fim, fui buscar ela. Pai, o que você tem? Pai, você não está legal. Falei, não, filha, está tudo bem, que o pai estava dormindo, o pai acordou agora, né? Nossa, pai, mas é isso mesmo, você estava dormindo agora, pai? Pai, você não está legal. Falei, não, filha, pode ficar tranquilo, eu estou legal. Aí, beleza. Aí saímos, fizemos o que nós tínhamos que fazer lá, eu tinha que levar uma mercadoria ainda, fui levar a mercadoria. Na volta, nós passamos para pegar a Solana no serviço, que já era próximo das 16 horas. Encostei o carro, manobrei. Eu falei assim, pai, vamos ali no escritório buscar a mãe? Falei, filho, o pai vai ficar aqui. E deitei mais um pouco para dar assim, né? Dar uma recuperada, dar uma restabelecida, né? Beleza. Quando a Solana chegou, ela sentou, né? Passou o cinto, viu? O que aconteceu? Vai falando. Ué, o que aconteceu? Fosse a Gabriela que estava aqui, mas o que aconteceu? A Gabriela saiu daqui, foi lá, falou para ela assim, mãe, o pai não está legal. Sabe por quê, mãe? Porque eu conheço meu pai, eu tenho convívio com meu pai. Esse tempo que eu estou tirando com ela, irmãos, para ensinar ela a dirigir. Nossa, pai, que legal, né? Nós estamos criando umas memórias. Minha filha tem 20 anos, irmãos. Com 20 anos a piazada já está na rua aí, ó, por conta própria. A minha filha é uma queridinha. A minha filha é uma bênção do Senhor na minha vida. O teu filho também na tua vida. Vamos lá. Você sabe o que acontece? É do meu time. Ela me conhece. Eu conheço ela. Eu sei quando ela não está bem. Ah, ela dormiu, ela acordou. Filha, o que aconteceu? Sabe, irmãos, é aí que tem que chegar. É esse o ponto de ser família. Far-lhe-ei uma ajudadora. Essa é a tua função. Você, esposa, você é a ajudadora desse teu marido. Que muitas vezes ele não fala nada para você, porque se ele falar para você, não dá para contar. Muitas vezes a tua esposa não fala para você, porque você é que nem eu era, muito boca aberta. Você não sabe guardar um segredo. Você sai falando para todo mundo. E tem coisa que não dá. Mas a gente vai crescendo, a gente vai madurando. Você pode treinar. Se você não quer que conta, pede segredo. Fala, isso aqui é segredo. E está tudo certo. Sabe? Então assim, ó,
Só de olhar já conhece. Beleza? Então tá bom. Agora só um pedacinho aqui para os filhos mais velhos, que ainda moram em casa. Depois que casou, aí é outro departamento. Os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aljava era o lugar onde ia as flechas. Tá? Aonde iam as flechas. Muitos filhos, tá, são criados de uma maneira a entender que lá na casa dele, ele tem direito de tudo, mas não precisa fazer nada. E a responsabilidade é dos pais. Tá? Muitos filhos hoje, aí 30 e poucos anos aí, tá? Trabalha, não ajuda em casa. Às vezes nem trabalha e nem ajuda em casa. Filhos que são formados, que trabalham fora, que ganham muito melhor do que os seus pais, vivem uma outra realidade. Viagem, né? Tratamento disso, tratamento daquilo, plano disso, plano daquilo, saltar disso, saltar daquilo, andar desse outro, experimentar isso. Não sou contra. Tá? Tem condição, tem que fazer mesmo. Mas começa a olhar para o seu pai, começa a olhar para sua mãe. Às vezes o pai está lá, sem o couro das costas, para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz. Ganhando lá, às vezes, 1/3 do que o filho ganha. E o filho não presta atenção. Então, irmão, você que tem o filho pequeno ainda, que ainda não trabalha, começa a delegar função para o teu filho. Ele precisa entender que ele tem uma função e que ele tem que ajudar. Não importa se ele já pode lavar uma louça, não importa se ele pode varrer um quintal, se ele pode estender a sua cama, ou se ele pode trabalhar junto com você na empresa. Não importa. Ensina o menino. Às vezes é chato mesmo. Mas ele fica bravo se eu mando ele fazer as coisas. É uma defesa. 2, 3 vezes, na 4ª vez ele já vai amansando. Eu vou fazer isso aqui porque senão... Entende? Então é mais ou menos por aí. Sabe? Uma família, um time. Seja você o representante do povo diante de Deus. Leve as suas questões. Por último, mas não menos importante, você enquanto sacerdote do lar, você enquanto responsável de orar pela sua família, para o Senhor abençoar, para o Senhor cuidar. Eu oro pela minha família todo dia, mas eu tenho tido um cuidado assim, eu levo eles ao Senhor. Recebo do Senhor e distribuo aquilo que eu recebi. Olha, Solano, essa semana tive esse entendimento. Hoje o Senhor falou assim para mim. Olha isso, olha aquilo e tal. Mas é o Senhor quem está fazendo. Porque senão, irmãos, sabe o que acontece? Você vai ficar de intermediário entre Deus e o teu filho. Entre Deus e a tua esposa. E quando você partir, vai ser muito ruim. Principalmente para o teu filho. Né? Quando meu pai morreu, foi muito ruim para mim, porque ele era o meu intermediário. Vou falar com meu pai, ele fala com Deus, Deus fala com ele, ele fala comigo. Hoje, eu já entendi isso, pedi perdão para o Senhor. Senhor, eu não quero mais ninguém de intermediário entre eu e tu. Agora é nós dois, é eu e tu. É eu e você. Se tiver brabo comigo, tem que falar para mim. E se eu tiver alguma coisa, eu vou falar para ti. Eu quero entrar nesse lugar. Homens de verdade. Procura homens capazes. Tá? Você pode ser um homem capaz, uma mulher capaz, uma mulher de verdade. Em primeiro lugar, dentro da tua casa. Uma família bem ajustada, cresce e prospera. Tá? Eu anotei aqui alguma coisa em algum lugar a respeito das mulheres mais velhas. Tá? Que está escrito lá também. O que acontece? Tito 2:4, está aqui a anotação, já achei. Para você que é uma mulher mais velha, para você que já tem filhos casados, lá em Tito 2:4, na verdade, em Tito 2 ali, ele está dando uma série de especificações, de dicas, de conselhos, vamos dizer assim. Instruções, essa é uma palavra boa. Obrigado. Está instruindo o povo. Daí ele fala assim, Tito 2:4. As mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem
os seus maridos e os seus filhos. Sabe, irmãos, essa semana ainda, vou contar mais essa, daí nós vamos para a próxima. Solana estava vendo um vídeo lá, pessoa que fica velha, está mais de idade, toma banho para você levar uma vida mais feliz, faça um perfume, né? Não se meta na vida do seu filho, da sua filha, deixa ele viver, deixa ele acertar, deixa ele errar. Muitas vezes você é mãe e você não sabe da influência que você tem na cabeça da tua filha, na cabeça do teu filho. Sabe, dá um conselho para produzir, assim, ó, vida. Sabe, nossa isso, nossa aquilo, nossa. Entendeu? Fica plantando coisinhas ali na cabeça que vai trazer um problema do tamanho do dia inteiro. Não, você que é uma mulher mais velha, ensina as mais novas a amarem os seus maridos. Está na Bíblia, anota aí, Tito 2:4. Tá? Porque eu sempre soube assim, o homem é para amar a mulher, linguagem de amor. O homem ama a mulher respeita o seu marido, porque respeitando o seu marido está demonstrando amor. E as mais velhas ensinam para as mais novas que é para amar o seu marido. Então o marido precisa ser amado também, tá? Beleza, filhos, herança do Senhor, família bem ajustadinha, cresce, um lugar onde você pode ser um homem de verdade. Procura homens capazes, tá? O que acontece? O Jetro, ele assim aconselhou, tá? O Jetro aconselhou o Moisés a dividir a carga, a distribuir o peso, a dividir. Isso que você está fazendo sozinho, Moisés, não vai dar certo. É curto o espaço de tempo. Não vai dar certo. É muito cansativo. É muita coisa para fazer sozinho. Você não vai dar conta de terminar. Tá? E aqui eu quero abrir um parênteses a respeito de conselho. Tá? A respeito de conselho. Conselho, se fosse bom, essa você sabe, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava. Não é isso que nós escutamos? Mas a Bíblia diz o seguinte, diz o contrário, que na multidão de conselhos há sabedoria. Aí você está sabendo, né? Está lendo a Bíblia. Ó. Aí, ó. Você vê como é que você vai pegando as pessoas que lêem a Bíblia, né? Brincadeira, gente. Você também pode ler a Bíblia lá na sua casa. Tá? Mas é assim, ó. Quanto mais novo a gente é, vou falar por mim, tá? Se você não era assim, você me desculpa. Mas quanto mais novo a gente é, não assim de idade, né? Tem o exemplo do Tiago. O Tiago começou a trabalhar comigo lá, tinha 19 anos, né, Tiago? Recente é casado, um querido, um homem novo. Eu era acostumado com a piazada trabalhando comigo lá, assim, os piá eram mais velhos, mas eram uma molecada. Sabe, assim, ó, não tinha responsabilidade, não tinha compromisso, não tinha nada. Tiago começou a trabalhar comigo lá com 19 anos, um homem novo. Sabe? Maturidade é diferente de idade. Ficar velho é obrigatório. Amadurecer, não. Quanto mais imaturo, para ficar melhor, quanto mais imaturo a gente é, mais certeza de tudo você tem. É você que está certo. Você tem certeza absoluta que é aquilo. As pessoas vêm até querem te dar um conselho, até querem falar para você alguma coisa. Você não quer ouvir, porque você já sabe como é que é. Você é quase assim, um professor de Deus. Como assim, Fernando, um professor de Deus? Professor de Deus? É que eu sempre saio errado nessas fotos, vou fazer uma pose. Professor de Deus, irmãos, é aquele cara que ensinou Deus a fazer as coisas. Tudo ele sabe. É ele que sabe tudo. Só que assim, ó, conforme vai passando o tempo, você começa a entender que nem tudo que você achava que era certo, e não estou falando de princípios e valores, estou falando de atitudes. Nem tudo que você achava que era certo, você vai ver que era tão certo assim. Que às vezes faltava um pouco de entendimento para você. Você não tinha uma outra visão da história. Você começou a medir todo mundo pela régua que você foi medido. Sabe? E isso prejudica muito. Mas é assim, ó. Se servir de exemplo para você, quem recebeu um conselho aqui e ouviu, foi ninguém menos do que Moisés. Você sabe quem que era Moisés, de verdade mesmo? Sabe?
Lá em Números 12, do 6 a 8, vai te contar uma história lá, que os irmãos de Moisés meio que ficaram bravos contra ele lá, que era o Arão e a Miriam, salvo engano, mas acho que é isso aí. Ficaram bravos com ele lá, ou ficaram chateados. Não, Deus também fala através de nós. Beleza. Aí Deus chegou lá e falou para eles mais ou menos assim, ó, presta atenção. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. Esse era o Moisés, um homem que falava face a face com Deus. Você nem fala face a face com Deus ainda. Você também pode receber um conselho. Você também pode ter uma postura de tentar ouvir aquilo que a pessoa vai falar. Porque é assim, irmãos, quando a gente é mais novo, você não quer nem ouvir, a pessoa está falando, você está quase assim, ó, tampando, né? Você não quer ouvir, você não está disposto a ouvir, porque você que está certo, sabe? Imaturidade, você precisa amadurecer, tá? Êxodo 18 e 24, diz assim, ó, Moisés aceitou o conselho do seu sogro. Estou te dando os textos para você ler lá na sua casa, se não achar que estou inventando coisa aqui. Nossa, Fernando, mas o Moisés não falava direto com Deus? Por que ele não pediu para Deus essa ideia? Sabe, irmãos, é assim, ó. Eu já usei esse exemplo aqui, vou falar de novo. Às vezes você está esperando Deus se materializar na tua frente e vir falar para você o que é para você fazer. E na maioria das vezes, Deus ele vai usar um servo dele, alguém que está com o coração disposto, disponível, sabe, para falar. Não é muito mais fácil uma pessoa que já está aqui, sabe? Porém, irmãos, não é de qualquer um que você vai ouvir conselho, tá? Isso eu quero deixar bem claro para você não sair aí trupicando no escuro, porque quem anda de dia não trupica, né, Marcelo? Então assim, ó, Êxodo 18 e 23, ainda o Jetro, sogro de Moisés, falando, se você fizer assim, se assim Deus ordenar, tá? Se assim Deus ordenar, antes de tudo, apresente a Deus. Não é qualquer conselho, não é qualquer pessoa e não é de qualquer jeito. Homens de verdade, escolhe, procura. No meio do povo, tem pessoas diferenciadas, tem pessoas capacitadas. É qualquer um? Não. Não abra a gaveta dos seus sentimentos e das tuas emoções para qualquer pessoa. Mas ore ao Senhor. Se você não tem um amigo, se você não tem uma pessoa com quem você pode contar, se você não pode contar com a tua esposa ainda, se você não pode contar com o teu marido ainda, ore ao Senhor, para que Ele abra esse canal de comunicação, para que você possa realmente ser parceiro com a tua esposa, parceira com o teu marido. Qualquer um do povo, não. Olha lá, ó, dono do barco que abriu, né, para o Jonas entrar lá, perdeu um monte de coisa, simplesmente porque, né, deu uma passagem para um cara que estava indo para um lugar que não era, não tinha nada a ver. Ele não tinha que pregar para o povo, ele não tinha que levar a palavra, não era culpa dele, mas ele era dono do barco, e ele vendeu uma passagem para o Jonas, e o Jonas pegou aquele barco, e foi muito terrível, só não perderam o barco, porque jogaram ele na água. Mas você já pensou o transtorno, por abrir uma passagem da tua vida, para uma pessoa errada, para um costume errado, enfim. Homens e mulheres de verdade, que têm um posicionamento diferenciado, que têm um proceder diferente. Homens, coloquei aqui para você lembrar, homens que têm mãe. Sabe homens que têm mãe? Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Homens que não são todo mundo. Esse era para ser o tema da mensagem. E eu vou falar
E vou terminar, porque senão nós vai 2 dias aqui falando ainda. Quero dizer para você nessa noite, que assim como Moisés procurou dentre o povo homens de verdade, homens diferenciados, homens com um compromisso, esse lugar existe diante do Senhor. Você é chamado dia após dia, mensagem após mensagem. Lá vem o Fernando de novo, falando que tem que orar, que tem que ler a palavra, que tem que meditar. Irmão, como é que você vai esconder a palavra do Senhor no teu coração, para não pecar contra Ele, para entender como é que funciona? Olha o conselho de Deus lá para o Josué: não te aparte da tua boca o livro dessa lei. É assim, dessa maneira que você vai se tornar um homem de verdade, que você vai se diferenciar no meio da multidão, tá? É um lugar, irmão, que não é para todo mundo. Se você for fazer conta de 3 milhões de pessoas, vamos fazer uma conta por alto, tá, irmão? Não estou dizendo que era isso, que a Bíblia também não fala, mas nós fazer uma apuração aqui por alto, e fosse 3 milhões de pessoas, se você dividir para cada 10 homens, né, que tinha lá chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se você dividir por 10, irmãos, dá 10% dos homens. Se agora você pega 10% de 3 milhões, 300 mil, é isso? Irmão, se você ganhasse 3 milhões de reais, que fosse dar um dízimo, né, de 10%, 300 mil, agora deu certo a minha conta. Você vê como é que a cabeça da gente já é, né, programado na matemática. Se você dividir isso, dá 10% dos homens. Quer dizer que cada 10 homens, 9 não estavam de acordo. É isso que quer dizer. E eu lembrei de uma parte que diz na Bíblia assim, ó. Deixa eu só achar aqui que, como eu passei um pouquinho para frente. Diz assim, ó. Não vai adiantar porque eu não anotei aqui, ó. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Sabe, irmão, você já aceitou Jesus? Já. Você já é crente no Senhor? Sim. Você vai salvo? Sim. É de qualquer maneira? Não. Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo vertido lá na cruz do Calvário, que vai garantir a nossa salvação. Tá? Isso eu quero deixar claro para você. Mas existe um lugar onde a demanda é por homens e mulheres que têm uma fé madura, tendo vaga lá nesse lugar, tá? Eles estão procurando, que nem o Moisés estava procurando os homens lá, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. E eu imagino aqui na minha cabeça, eu quero compartilhar com você, que é como se ele estivesse olhando de cima. Olha lá, olha lá, olha lá o Rodrigo, olha lá o Luciano, olha lá o Marcelo, olha lá o Ivo, olha lá o Fernando, não posso ficar de fora, né? Entende? Sabe, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Existe um lugar para você, um lugar que não é mais de qualquer maneira, não é mais de qualquer jeito. Sabe, é um lugar para você que já entendeu, tá? Que já entendeu que as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Para você que já compreendeu essa responsabilidade, sabe? As pessoas, irmãos, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. O pessoal está perdendo aí. O mundo é carente, sabe? Carente de alguém que leve a palavra. E essa atribuição é minha, é tua. Essa semana, acho que foi na quinta-feira, Rodrigo, que tua mãe fez cirurgia. Na quinta-feira, 5 horas da manhã, cheguei lá no escritório para orar. A mensaginha do Rodrigo: ô irmão, tá aí? Tô aqui. Ô irmão, tô aqui no hospital com a minha mãe, ela vai fazer uma cirurgia. Pode falar para ela que nós vamos orar. Pegou?
Depois que eu desliguei o telefone, nós paramos de conversar, enfim, nós estávamos por WhatsApp e não desliguei o telefone, né? Eu ia orar, né? Mas depois, irmãos, eu fiquei pensando assim, ó. Quando eu era um jovem, que eu já nasci grande, mas eu já tive 16 anos também. Sabe? Que eu estava passando uma situação difícil de vida. Meninão de tudo. Não tinha muito entendimento, não tinha muita sabedoria. Tá? A mãe do Rodrigo, a irmã Cida, ela orou por mim. Ela dobrou o joelho um dia lá na casa dela, falou: Senhor, abençoa o Fernando, tão querido, né? Tão gente boa aquele piá, mas é tão descabeçado. Ô Jesus, manda um juízo para ele, né? Dá um entendimento para esse piá. Ô Senhor, ele é filho do pastor, ele é filho da pastora, que treva na vida deles, né? Brincadeira, sabe? Olha só, Senhor, abençoa esse menino, ajuda, depois você fala aqui, você me defende. Sabe? Mas o que eu quero dizer aqui para você nessa noite? Que é o seguinte, na vez dela, ela fez o papel dela. Quando eu falei para ele, pode deixar, que agora nós podemos orar por ela, porque agora eu já estou numa posição que eu posso me apresentar diante de Deus e apresentar a vida da irmã Cida. Eu posso orar pela minha mãe, eu posso orar pela minha esposa, eu posso orar pelos meus amigos. Há um lugar, irmão, para você que já entendeu. Para você que não entendeu ainda, você precisa madurar mais um pouquinho. Vem caminhando, você vai entender. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar sabedoria. Como se fosse aquela tocha olímpica, sabe? É um bom exemplo. Quem veio antes de mim, veio segurando essa tocha. E agora, foi passado para mim. Foi passado para você. É a tua vez. Sabe, o povo não está brincando de ir para o inferno. O povo não está brincando de morrer sem salvação. Morreu é uma vez só. É uma vez só. Depois disso, o juízo. O pai sempre falava, morreu, selou o destino para a eternidade. Eternidade nunca acaba. Então, para você que entendeu a necessidade de se posicionar e de tomar uma atitude, você que quer entrar nesse lugar de buscar o Senhor com intencionalidade no teu coração, com seriedade, para você que entendeu que há um lugar no Senhor que não é de qualquer maneira, um lugar onde que você tem que ter santidade, obediência, um lugar onde você tem que abrir mão da sua vida, para que realmente você não viva mais, mas que você esteja crucificado com Cristo, entendendo o projeto dele para a humanidade e cumprindo o propósito dele naquilo que ele te enviou para fazer, para que ele possa viver através de mim e através de você, não de qualquer maneira, mas tomar uma postura. Eu convido você para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração, que você possa apresentar diante de Deus esse desejo que você tem de entender aquilo que Ele tem para você, enquanto propósito de vida, enquanto projeto, entender e executar. Na oração aqui foi falado assim, que é para nós sermos ouvintes e praticantes da palavra. Lá em Tiago, eu anotei essa referência, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quem ouve a palavra e não pratica, está se enganando a si mesmo. Tá? Obediência e santidade. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, juntamente, Senhor, com os irmãos. O Senhor sabe, Pai, que tentei passar, Senhor, da melhor maneira, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor tem tocado, Senhor, no meu coração, uma urgência,
por amadurecer, por crescer, Pai, por acessar, Pai, esse lugar onde não é de qualquer maneira, Pai, onde é preciso, Senhor, ter santidade, é preciso, Senhor, ser obediente, onde é preciso, Senhor, abrir mão daquilo que eu acho que é disponível apenas para mim, de buscar, Senhor, apenas o meu interesse, mas um lugar, Pai, onde eu posso ser canal na vida dos meus irmãos. O Senhor conhece aqui, Senhor, o coração de cada um, a necessidade, Pai, de cada um, a falta, Senhor, de cada um, a área, Senhor, que cada um de nós precisa ser tratados, precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, Pai, e eu apresento diante de Ti a minha vida, Senhor, e a vida de cada um dos meus irmãos. Peço, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos ter sede, Pai, de Te conhecer, que o Senhor possa se revelar a nós. Tua palavra diz, Pai, que quando a gente buscar o Senhor de todo o coração, Pai, nós vamos Te encontrar. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, nas nossas vidas e muda, Senhor, as nossas histórias, que nós possamos estar aptos, Pai, para ouvir a Tua palavra e obedecer, Senhor, o Teu chamado a cada dia, a cada manhã, Senhor, quando as Tuas misericórdias se renovem, Pai. Que o nosso primeiro pensamento de manhã, Pai, possa ser para Ti, possa ser falar contigo, ter uma vida de comunhão, Senhor, contigo, uma vida de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.